e agora aqui por que que eu me sinto pior depois de comer, por que que os sintomas da ansiedade são piores depois de comer muitas vezes. Então, pode haver ou não uma conexão entre o aumento dos sintomas da ansiedade depois de você comer, né? Vamos trabalhar um pouquinho as razões para o aumento. Então, comer por si só provoca um aumento no açúcar circulante no sangue, causando sintomas semelhantes aos da ansiedade e agravando os sintomas da ansiedade já existentes. Então, o aumento do açúcar no sangue também pode causar um aumento da estimulação do organismo, provocando sintomas semelhantes ao da ansiedade e agravando aí os sintomas da ansiedade também. Então, o aumento no nível de açúcar no sangue vai causar também um aumento na produção de insulina, o que pode afetar a forma com que o corpo responde ao estresse, né? Então, realmente o açúcar, ele é, muitas vezes, um problema, né, para quem sofre de ansiedade e, como um todo, evitar o excesso de açúcar é importante para qualquer tratamento de saúde, e no caso da ansiedade também. Então, por exemplo, se o corpo detectar um aumento excessivo de açúcar no sangue devido à alimentação, ele pode secretar uma grande quantidade de insulina, reduzindo demais o açúcar no sangue. Então, uma queda repentina no nível de açúcar no sangue pode causar sintomas semelhantes aos da ansiedade e agravar também os sintomas da ansiedade existentes. Então, essas oscilações de açúcar no sangue não precisam ocorrer fora da faixa normal de açúcar no sangue para agravar os sintomas da ansiedade. Não é necessário ser diabético para agravar os sintomas da ansiedade com essas oscilações de açúcar no sangue, tá? E, além disso, as oscilações de sangue, de açúcar no sangue, dentro da faixa normal de açúcar no sangue, podem afetar drasticamente a hiperestimulação. O seu corpo já está hiperestimulado com os hormônios de estresse e a forma como essa hiperestimulação afeta o corpo como um todo, né? E aí você tem tipos de alimentos que você ingere que também podem desempenhar um papel importante. Então, alimentos ricos em carboidratos, por exemplo, podem elevar o nível de açúcar no sangue, agravando os sintomas da ansiedade existentes. Outros alimentos, por outro lado, como os integrais, as proteínas, não podem não fazer isso, né? E talvez você queira prestar mais atenção nos tipos de alimentos que você ingere e os efeitos para ver se há uma correlação. Então, você verifica os seus hábitos, o que você tem alimentado, e de repente você começa a perceber que alguns tipos de alimentos, no seu caso, façam que o nível de açúcar no sangue oscile, e aí você tem essa sensação de piora dos sintomas da ansiedade. E, além disso, a ingestão de estimulantes e fast food, por exemplo, né? Você toma cafeína, refrigerantes com cafeína, Coca-Cola, se você come muito fast food, isso pode estimular ainda mais o corpo, causando sintomas semelhantes ao da ansiedade e agravando os sintomas da ansiedade que já são existentes. Então, a alimentação, ela também causa um aumento de determinados hormônios e neurotransmissores e vão afetar outros hormônios e outros neurotransmissores também. Então, dependendo de como o corpo responde ao estresse, esses aumentos e alterações podem causar sintomas semelhantes ao da ansiedade e agravar os sintomas já existentes mesmo. E, além disso, os alimentos podem afetar a sensação do estômago e o sistema digestivo, né? Então, se você tiver sintomas estomacais digestivos da ansiedade, comer uma refeição pode agravar essa sensação e causar uma dor que se irradia por todo o sistema digestivo e pelo tórax também. E, além disso, a sensação de cansaço, exaustão, que é comum da ansiedade, se for um sintomas que você vive, comer pode fazer com que você se sinta cansado também, aumentando essa sensação, e aí você fica mais preocupado, mais tenso e com mais ansiedade. Então, essas são apenas algumas maneiras que a gente sabe que o fato de comer uma refeição pode causar sintomas semelhantes ao da ansiedade pela própria transformação que o corpo sofre na alimentação e agravar os sintomas da ansiedade que já existem, né? Agora, não há motivo para o aumento dos sintomas da ansiedade quando você come. Quando o corpo se torna hiperestimulado pelos hormônios de estresse, ele pode agir de forma errática, ou seja, ele pode causar fluxo e refluxo no sistema digestivo e dos sintomas também. E esse comportamento errático, ele pode aparentemente coincidir com atividades específicas, como comer, mas não é necessário que isso esteja presente. Ou seja, esses fluxos e refluxos dos sintomas da ansiedade e dos refluxos também, após comer, pode ser apenas uma coincidência. Ou seja, uma situação que você está vivendo, tem pessoas que tiveram alguns traumas na alimentação, e aí, quando você vai alimentar, a sua tensão emocional aumenta, né? Não necessariamente é o ato de comer ou a comida, mas é o momento da alimentação que gerou um pareamento do condicionamento aí entre a emoção e o ato de comer.
Então, mesmo que seus sintomas aumentem depois de comer, claro que o tratamento da ansiedade, eliminar a hiperestimulação e você ficar mais calmo, tranquilo, tratar com psicoterapia, você vai eliminar o aumento dos sintomas da ansiedade depois de comer. Então, é tratar a ansiedade como um todo para que esse ato de comer e a própria comida em si, ela não tenha esse impacto que você sente com o aumento dos sintomas da ansiedade, né? E quando você pratica a estratégia de recuperação, você dá tempo para o seu corpo recuperar, você elimina o excesso de tarefas, você pratica as meditações, você diminui a preocupação excessiva, você começa a perceber, nossa, como que eu estou travado aqui, tenso por uma preocupação excessiva, buscando muitas vezes não a solução de problemas, mas eu fico ruminando as preocupações. E isso vai, quando você lida com isso melhor, você vai acabando com os sintomas ao longo do tempo, né? E aí, se tem uma correlação, né, um pareamento entre comer e picos de sintomas, você pode trabalhar o que a gente sempre fala aqui a curto prazo, que é aceitar passivamente esses picos dos sintomas. Então, você não se desesperar, não ficar mais tenso por causa dos sintomas quando você está comendo. E se você não quiser comer, se tiver um bloqueio na alimentação, ok, não tem problema nenhum. Você não é pior ou melhor por causa disso. É apenas uma indisposição. Quando você lida com isso com menos dramatização, menos catastrofização, você vai trabalhando na recuperação e aí você vai ficando gradativamente mais focado na solução de problemas, dá tempo para o seu corpo recuperar, e aí, dessa forma, os fluxos e refluxos e as variações de sintomas da ansiedade não precisam ser motivo de preocupação, porque você já sabe que faz parte da ansiedade e, pouco a pouco, eles vão desaparecer. Então, eles vão desaparecer quando o seu corpo estiver recuperado, né? E você se sentir mais equilibrado, mais estabilizado, dos efeitos adversos da ansiedade e da hiperestimulação, né? É claro, gente, que ter uma dieta saudável é bom para qualquer problema de saúde mental, ou psicológica, ou física, né? Então, quando você tem uma alimentação mais saudável, aqui no meu canal eu tenho vídeos sobre alimentos que mais são recomendados no tratamento da ansiedade, alimentos que você pode evitar. Dá uma olhada aqui no canal, tem alguns vídeos sobre alimentação que vale a pena fazer. E é claro, à medida que você trata com a psicoterapia, se você quiser agendar uma sessão online, entre em contato comigo, envia seu celular, para a gente agendar uma sessão online, que tem 1 hora de duração, através de chamadas de vídeo no WhatsApp, e pouco a pouco você vai se livrando desses sintomas. Também, se você quiser enviar um e-mail aqui, contato@pauloantonalmeida.com.br, ou ainda psicólogo.pauloalmeida.gmail.com, você encontra respostas aí para a gente agendar uma sessão online, tem 1 hora de duração, através de chamadas de vídeo no WhatsApp, e cada vez mais você vai ficando livre dos sintomas, tá bom? Eu vou responder as perguntas aqui, que a gente sempre faz essa bate-bola ali. Lembrando vocês que as perguntas são bastante volumosas, não dá para responder todo mundo. Se você quiser que sua dúvida apareça em destaque aqui para mim, você pode fazer o super chat, o super stick, e eu vejo colorido o seu comentário aqui, né? Então, você pode estar fazendo isso para eu ver melhor, tá? Então, vamos lá. Lembrar que eu coloquei o link aqui do programa gratuito de 8 semanas de meditação que eu estou oferecendo. Ele está aqui afixado no chat dessa live e nas redes sociais, todos os meus perfis. Você tem lá um link no Linktree. Você clicar, coloca seu e-mail, toda semana você recebe uma meditação nova, tá? Durante 8 semanas. Então, é um programa gratuito de 8 semanas de meditação guiada, uma meditação mais profunda, tá? Ei, Carol, boa noite, bem-vinda. Fernando Santos, boa noite também. De Urban. Paulo, tomo 12,5 miligramas da sertralina, mas pós-Covid, o TAG e o pânico está gerando crise, tonturas. É difícil para andar quando vem a crise. Medos, sou afastado por INSS. Sou aposentado, né? De Urban, então, lembrar vocês todos que os medicamentos não curam a ansiedade, não é? Então, muitas pessoas têm uma expectativa grande dos medicamentos, como se eles fossem resolver o problema, mas, infelizmente, eles não curam, porque a ansiedade é um problema psicológico, emocional, de tensões emocionais, de histórias de vida, de conflitos que você tem ao longo da sua vida, seus traumas. Então, o medicamento, para algumas pessoas, ele pode trazer algum alívio, mas ele traz também muitos efeitos colaterais. Então, é preciso avaliar como que você está lidando com esse medicamento e também com o seu comportamento. Mudando o comportamento, você vai superando a ansiedade, mas principalmente tratar com a psicoterapia. Lembra que não é grave, infelizmente, os sintomas são muito fortes mesmo,
E essas tonturas, dificuldades para andar, crise, medo, pânico, isso tudo eu sei que é muito angustiante mesmo e há um sofrimento grande com isso. Agora, o bom que não é grave, né? E pouco a pouco, à medida que você entende o mecanismo da ansiedade, que você vai lidando com isso com mais leveza, você vai ficando mais em paz com você mesmo, esse equilíbrio começa a aparecer no corpo, na mente, e gradativamente eles vão sendo eliminados. Mas o principal tratamento para ansiedade é a psicoterapia. Se você puder fazer, com certeza vai te ajudar a libertar desses sintomas, tá? Márcia, boa noite, doutor. Faço acompanhamento com psicólogo, pois tenho muito medo da morte. Estava bem melhor, mas hoje estou sentindo medo de morrer. E ela continua aqui, estou tomando Pondera, meio comprimido, mas já teria que ser inteiro. Mas ainda não consigo ficar, não consegui, fico insegura. Márcia, sinto muito aí também. Que bom que você está fazendo tratamento, né, com a psicoterapia. O medo da morte é um tema muito frequente na humanidade, mas quem tem ansiedade, esse medo fica muito exacerbado mesmo. Então é calma, é paciência, você está fazendo tratamento e aos poucos você vai se sentindo mais seguro e gradativamente esses medos excessivos da morte, eles vão desaparecendo, você vai ficando melhor, né? Aqui eu leio todos os comentários, gente, a maioria deles, né, nas redes sociais todas, estão perguntando aqui se eu leio os comentários, só que é um volume muito grande, então não dá para responder todos, mas à medida que eu vou passando aqui, eu vou respondendo, porque a live é curta, mas eu tento responder o máximo possível, né? Então é calma e paciência, e aí pouco a pouco você vai conseguindo se libertar desses sintomas. Lembrar, mais uma vez, os medicamentos não curam a ansiedade, e aí sim a psicoterapia é o melhor tratamento, né? Milane, boa noite, doutor Paulo. Obrigado pelos ensinamentos. Você tem nos ajudado muito. Que Deus te abençoe sempre. Abraço. Sou Milane, que legal. Muito obrigado aí pelo feedback, pelo carinho, pela atenção. Eu fico feliz eu estar fazendo um trabalho que ajuda as pessoas a se livrarem da ansiedade, né, gente? Porque o sofrimento é grande mesmo. Então, é um trabalho que eu gosto muito e eu fico feliz em estar ajudando vocês. Obrigado, Ilane. Continue praticando os exercícios do canal, as meditações guiadas. Pouco a pouco vocês vão se libertar disso, né? Obrigado, Deus abençoe. Merilane, sinto as pernas cansadas por andar desequilibrado, doutor Paulo. As pernas cansadas, fraqueza nas pernas, é um sintoma muito comum que assusta muitas pessoas, principalmente na ansiedade. As pessoas têm um medo muito grande de doenças graves, né? De ter algum problema mais grave de saúde, um problema neurológico. Então, isso traz uma tensão grande, mas é comum esse cansaço nas pernas, esse desequilíbrio também no corpo, porque há uma descarga mesmo aí de adrenalina e cortisol, então é como se você estivesse fazendo maratonas mesmo, isso acaba te tensionando bastante e, ao mesmo tempo, trazendo esses sintomas de cansaço e desequilíbrio mesmo. Então, isso é comum na ansiedade e não é grave. Apesar de parecer que é grave, não é. E à medida que você trata com a psicoterapia, você volta ao normal, tá? Carol, já tive muitos sintomas intestinais. Quando movi meu foco para outro sintoma no corpo, simplesmente meu intestino melhorou e voltou a funcionar. Notei que era ansiedade. Fiz diversos tratamentos para o intestino e estômago, fiz todos os exames possíveis e nada foi encontrado. A síndrome do intestino irritável é uma coisa presente na minha vida, porém, quando fico